por natureza, gente, o ITCD no direito sucessório, ele é uma questão, já que, na maioria das vezes, né, o falecido ou a família, né, que está ali, que se envolve no processo sucessório em razão da morte ali do autor da herança, não está preparada, às vezes, para pagar lá o ITCD, né, o famoso Imposto de Transmissão, Causa-Morte, Doação. E muitas das vezes também o patrimônio deixado não tem liquidez, né? As pessoas deixam aí imóveis, terrenos, às vezes empresas, e quanto maior o patrimônio, às vezes maior o problema, já que o ITCD, né, o Imposto de Transmissão, Causa-Morte, Doação, incide sobre esse patrimônio, e o falecimento ainda é uma regra de não ser, não é uma regra, né, mas na maioria das vezes essa preocupação com o planejamento sucessório, ela ainda, por mais que tenha melhorado, né, a gente tem um curso aqui de planejamento sucessório patrimonial que, graças a Deus, ele é muito bem aceito. Por mais que essa consciência tenha se aprimorado, ainda existem aqueles que se preocupam muito em adquirir o patrimônio durante a vida, de construir impérios, mas que não se preocupam ainda que, quando falecerem, esses impérios aí podem ser abalados, seja por uma má gestão de pessoas ali, briga de filhos. Pode-se falar em gestão de pessoas no planejamento sucessório patrimonial? Pode falar sim. Ou seja, por uma questão de liquidez, inviabilidade, ou iliquidez, né? Inviabilidade de arcar com os custos daquele processo sucessório. Às vezes porque, né, não planejou aí essa questão da transferência dos bens, às vezes não pensou nisso via um outro instrumento, seja um testamento, seja doação, seja a própria constituição da holding, mas enfim, o primeiro problema é essa questão de ITCD, e aqui em Minas Gerais nós estamos com um problema com relação à demora da apuração desse ITCD. E aí, aqui em Minas Gerais, gente, um dos grandes problemas é isso, a gente está aí com alguns esforços da OAB, a gente está aí com alguns esforços da própria Secretaria de Estado, né, que a gente está vendo que está tentando se esforçar, mas existe um sistema que é muito criticado aqui pela advocacia, existe uma dificuldade com relação à apuração realmente do valor que seria devido, né, em razão da avaliação dos bens cujo ITCD estaria, né, ou está, ou incidiria, para ficar mais claro. Então, esse ainda é um grande gargalo aqui no processo sucessório. Lembrando, gente, que a gente vê ainda, a gente sabe que a holding, ela facilita quando há a integralização do patrimônio, a integralização das cotas via o patrimônio, e aí pega aquelas cotas, transfere ali entre os herdeiros, já faz uma doação, pode fazer uma doação das cotas para os herdeiros e deixa o usufruto lá do autor da herança, do patriarca, né, daquele que, em tese, faleceria primeiro, se fôssemos seguir aí a regra natural da vida, mas isso também a gente sabe que só o Papai do Céu lá que sabe quem que vai primeiro. Mas, enfim, por mais que tenha essas possibilidades, se tem cotas a inventariar, meus amigos, tem ITCD. Se teve doação de cotas, tem ITCD. Se ainda teve integralização de patrimônio, tem que verificar, né, qual o valor desse patrimônio. Não adianta você querer colocar esse patrimônio, o patrimônio vale 1 milhão, você quer integralizar ele pelo valor de 200 mil, e na hora de partilhar essas cotas, ou ainda, na hora que eventualmente se haver essa previsão de pôr dessa pessoa jurídica se encerrar com o falecimento de alguém, isso vai incidir tributo. Então, ainda o ITCD é uma grande questão, e cada vez mais o campo do direito tributário tem ganhado mais espaço no direito das famílias e sucessões, porque aí não é só o ITCD, até escutei lá de um grande especialista em direito tributário falando, não, o que temos de afinidade aqui, o ponto em comum. O Juan Ortega está falando aqui, ó, que lá em Fortaleza é super demorado o ITCD. Que já escutei lá de um especialista em direito tributário falando que é super... o que temos em comum aí entre o direito tributário
e o direito das sucessões é o ITCD. E a gente sabe, né, meus amigos, que não é só o ITCD. A gente tem, por exemplo, quando você fala em integralização de capital em holding, a gente tem a questão do ganho de capital, né? Às vezes o imóvel que está integralização de cotas, desculpa, né? A gente tem a questão do ganho de capital. Às vezes o imóvel, normalmente é um imóvel, né? Que é integralizado ali para fazer parte, né? Como da proporção das cotas ali, normalmente dos herdeiros. Ele foi, por exemplo, adquirido há muitos anos atrás. E aí agora vai ter uma valorização na hora que ele entra na pessoa jurídica. E aí, você já declara essa valorização, deixa para declarar essa valorização depois, quando eventualmente for feita a divisão de cotas, né? Há que ter cuidado com relação a isso, para observar as isenções, além do ITCD. O próprio ITBI, gente, né, já, embora havia aí umas discussões, no excesso, há uma partilha, há alguém que recebe um valor, uma proporção a mais lá, no caso de uma partilha de um divórcio. Incidiria o quê nessa proporção a mais? ITCD, ITBI, ainda existe ainda em alguns estados essa controvérsia aí, né? Mas via de regra se aplica o ITCD, mas você pode ter problema junto ao fisco municipal que querer cobrar também o ITBI. Então o direito tributário está cada vez mais enfrunhado aí no direito sucessório, a partir do momento que esse direito sucessório não é mais saber quem tem direito e quem não tem. É sim saber como é que eu posso fazer aqui para ter uma economia tributária, ou ainda quais os riscos que eu faço, que eu corro, né, ao realizar essa ou aquela transação. Será que realmente vale a pena eu instituir uma holding aqui no meu planejamento sucessório patrimonial? Porque aí também, além dessas questões, tem também os aspectos acessórios da pessoa jurídica, né? Porque a pessoa jurídica, além de ter os tributos específicos da pessoa jurídica, dependendo da atividade, mesmo na holding, mesmo uma holding pura, né? Tem ainda também a questão da obrigações acessórias. Quais seriam? Às vezes você tem que fazer declarações ali de tempos em tempos, vai ter funcionário, não vai ter funcionário, vai ser só para administrar patrimônio, né? Então esses cuidados aí tem que ser levado em conta para isso, em vez de ajudar, a gerar um problema maior, principalmente com o fisco, né? Então a gente vê que uma das grandes questões ainda é o ITCD, e juntamente com o ITCD, os desdobramentos tributários das outras situações, das outras questões que a gente vê que são derivadas do direito sucessório e que às vezes não são tratadas de maneira, vamos dizer assim, preventiva, né, com esse viés, com esse olhar de planejamento sucessório e patrimonial.